O advogado Valfrido Wardi deixou, nesta quinta-feira, a defesa de Daniel Vorcaro, dono do Banco Master. A saída ocorre em meio à avaliação de que, com o avanço das investigações, Vorcaro pode aderir a uma colaboração premiada. O Wardi é conhecido por ser contrário a esse tipo de estratégia. Segundo apurações, o advogado já comunicou os colegas sobre a decisão. Procurado, ele disse que não vai se manifestar. Na semana passada, após a nova operação da Polícia Federal, Vorcaro afirmou ter interesse no esclarecimento completo dos fatos e no encerramento célere do inquérito. Berenice Leite Wardi Júnior, vale lembrar, ele é conhecido também pelo bom trânsito ali com o PT, também entre os poderosos lá em Brasília, também pelas generosas doações de campanha. Vou trazer duas aqui, por exemplo, em 2022, o Wardi foi o maior doador individual da campanha que elegeu o Guilherme Boulos, deputado federal por São Paulo. Também um cheque poupudo de R$200 mil nessa ocasião. Ele aparece ainda como o doador do deputado petista e hoje ministro do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira, com R$50 mil. O Wardi também tem relação com a mulher do ministro, veja só, Dias Toffoli, relator desse processo do seu agora ex-cliente Daniel Vorcaro, lá no Supremo. Pois é, Daniel, esse advogado, como você bem trouxe, ele transita muito bem e vamos lembrar que o Daniel Vorcaro, o banqueiro, possui ali 5 escritórios atuando, um verdadeiro exército para defender esse caso do Banco Master, né? Daí a cogitação de uma possível desliquidação. No entanto, tantos escritórios acabam gerando conflito de estratégias e o que foi anunciado é que o Valfrido, né, esse Walter, ele teria, não estaria de acordo com uma futura delação que pode aí de alguma forma ajudar o Daniel Vorcaro à frente. No entanto, advogados é o que não faltam ali para continuar nessa defesa, né? Acredito que ele está tirando seu time de campo também, justamente por isso, um desgaste tremendo que está sendo gerado ali dentro do Supremo Tribunal Federal, a própria relação que você trouxe aqui, que ele tem com a esposa do ministro Dias Toffoli, isso pode ser um dos motivos também para que ele tire, mais uma vez aí, como eu trouxe, né, esse time de campo, para evitar mais uma manchete, né, que a gente já traz aqui agora, então, essa relação que também é um tanto quanto motivo para suspeição do ministro Dias Toffoli. Então, muito complicado essas questões que envolvem esses advogados. No entanto, o pior é quando estão envolvidos escritórios diretamente ligados aos ministros, né? Como você citou, Dias Toffoli tem a esposa aí trabalhando em várias questões que envolvem e que tramitam no Supremo, a própria Viviane Barsi, né? E os R$129 milhões, valor total desse contrato, para atuar na defesa dessa instituição financeira, e tudo isso vem à tona agora no momento em que o país vive uma insegurança jurídica também no sistema financeiro. Daniel, acredito que a saída dele, nesse momento, não vai fazer muita diferença, mas vem à tona essa questão da possível delação de Daniel Vorcaro, que eu acho que não vai acontecer nesse momento. Ele está numa posição muito confortável, está numa prisão domiciliar, né, na sua mansão. Então, assim, acredito que essa delação só deve acontecer se em algum momento Daniel Vorcaro se sentir desconfortável, né? Talvez convertendo ali ele numa uma prisão preventiva, aí ele queira botar a língua nos dentes. Mas, por hora, acredito que ele está numa posição muito confortável, seguro dentro de sua mansão e não vai falar nada. E todos aqueles que ele conhece, né, os seus contatos, aqueles que participaram dos seus jantares e suas festinhas aqui em Brasília, vão fazer de tudo para que ele continue nessa posição de tranquilidade, Daniel. Gutapini, a sua análise sobre a saída de Valfrido Wardi Júnior desse caso do Banco Master. Olha, Dani, é muito difícil a gente saber com precisão as razões pelas quais o advogado deixa o caso num momento como esse, mas o fato é que as peças estão se movendo. Eu acredito que a defesa de Daniel Vorcaro não imaginava que a situação fosse chegar nesse ponto dessa exposição
do ministro Dias Toffoli. Desde lá de trás, o que parece, fazendo uma remissão aí a esses jogos de cassino que nós vimos dentro do resort do ministro, é como se eles estivessem apostando todas as fichas no ministro, como se eles estivessem muito seguros com a posição do ministro neste processo, até porque esse processo foi levado ao Supremo Tribunal Federal sem nenhuma razão. O deputado federal que poderia justificar a presença desse processo no Supremo sequer foi ouvido. As fontes dão conta de que foi uma participação muito pontual, não justificaria que todo o processo tramitasse no Supremo Tribunal Federal, mas o fato é que, desde lá de trás, então, o ministro levou o processo para o Supremo, decretou sigilo, quis acautelar essas provas lá no Supremo Tribunal Federal, não deu acesso à Polícia Federal. Quando deu, nomeou os peritos da sua própria confiança. Então, ao que parecia, esse processo estava absolutamente sob o controle do ministro. Agora, parece que as peças começam a se mover e o direcionamento deste processo pode tomar um outro rumo, com sim a saída do ministro Dias Toffoli e com a sua possível, o seu nome aí no meio dos investigados. Porque vejam só, o Procurador-Geral da República, que recebeu esse pedido do Senado Federal, ali da oposição, para analisar a questão da suspeição ou impedimento do ministro Dias Toffoli, o PGR é o titular da ação penal. Então, ele não pode simplesmente ficar inerte diante de um pedido desse do Senado. O que o Senado está fazendo foi unicamente pedir para que o PGR se manifeste em relação à suspeição e impedimento de um ministro que está conduzindo essas investigações. Um ministro impedido ou suspeito que continue no processo, ele invalida este processo, ele pode anular. Lembrando que esse foi, inclusive, um dos motivos de anulação dos processos contra o Lula, por conta da suspeição do Sérgio Moro. Lembrando que todas as decisões do Sérgio Moro foram confirmadas nas instâncias superiores, mas ainda assim o Supremo Tribunal Federal considerou o juiz Sérgio Moro na época suspeito e por conta disso anulou todos os processos, e enfim, o Lula passou então a ser o novo presidente da República. Então, o fato é que o Procurador-Geral da República, quando ele é acionado em relação a algo desse tipo, ele não pode ficar inerte. Alguma coisa ele precisa fazer, ele vai precisar manifestar o seu entendimento sobre a suspeição ou não desse caso. E aí, como é que vai ficar lá na frente se mais provas surgirem do envolvimento, e elas vão surgir, do envolvimento do ministro em relação a tudo isso? Como é que fica o senhor Paulo Gonet? Ele também poderá ser responsabilizado, porque uma coisa é você não ter ciência dos fatos e, por conta disso, você se mantém inerte. Agora, diante de todos os fatos já revelados, e mais, ele foi acionado pelo Senado da República. Ele ainda não se manifestou, as informações que eu vi aqui, as mais atualizadas em relação específico a este pedido do Senado, ele ainda não se manifestou. O que as fontes dão conta é que, ao que tudo indica, ele não vai se manifestar para que o ministro seja afastado. Lembrando, não cabe ao senhor Paulo Gonet essa decisão de afastar ou não, mas ele, como titular da ação penal, ele pode fazer um pedido, porque ele é o titular da ação penal, ele é uma das partes, então ele faz o pedido para que o ministro seja afastado dessas investigações. E aí, lá no Supremo Tribunal Federal, essa questão é posta para ser julgada, inicialmente pelo ministro ou também pelo próprio colegiado. Vamos aguardar aí os próximos passos, Dani, mas então, o que me parece é que a defesa provavelmente não esperava que o processo fosse chegar neste momento. E talvez por isso esse tenha sido um dos motivos para o afastamento desse advogado.